Boa noite. Dando continuidade aqui, que eu disse que traria algumas coisas do livro que eu publiquei, Conselho Consultivo, Conselho Fiscal, este livro aqui e a parte do Conselho Consultivo, que é a primeira parte que eu trago. Então, o Conselho Consultivo, ele é previsto na Lei dos Condomínios 4591 de 1964, no artigo 23, aqui fala sobre como ele funciona. E interessante é verificar que será eleito de acordo com a convenção, né, de forma prevista na convenção, porque normalmente a convenção traz, ou pode não trazer, mas isso não impede que a Assembleia forme esse conselho, se desejarem os condôminos. E ele é um órgão consultivo do síndico. Então, ele não serve para a conferência das contas. Quem confere as contas é o Conselho Fiscal, que nós vamos falar depois. E tem uma coisa interessante que ele fala, permitida a reeleição. Isso nós vamos observar depois que no Código Civil fala da possibilidade da existência do Conselho Fiscal, mas não fala sobre essa permissão de reeleição. Eu entendo como pode ser e pode não ser, mas não prevalece essa ideia da reeleição do Conselho Fiscal, e eu até vejo uma razão nisso que eu falo sobre mais para frente, quando eu trato do Conselho Fiscal. Então, gostando ou não da convenção, a existência do Conselho Consultivo, a Assembleia pode eleger de forma em que contribua com as decisões do síndico. A verdade é essa. Só que o síndico, ele não responde ao Conselho Consultivo e não responde a nenhum outro conselho. Eu trago aqui também um artigo publicado no Judicial Way, que fala que o Conselho Consultivo ele tem, forma um sistema mais democrático, assim, de participação na gestão. Ele tem que ser formado por condôminos, olha, constituído de 3 condôminos. Não pode ser pessoa externa, como é o Conselho Fiscal, não pode ser inquilino, não pode ser morador, tem que ser condômino, ou seja, dono da propriedade, do imóvel no condomínio. Então, eles falam sobre essa democracia, ou seja, com a participação de mais pessoas, ainda que não seja permitida uma administração colegiada do condomínio, porque a responsabilidade da administração é do síndico. Colegiada seriam várias pessoas ali fazendo a administração. Mas esse órgão, ele contribuiria com sugestões, com decisões e coisas assim. Existiria uma participação realmente mais democrática. Aqui eu falo um pouco sobre esse lance da lei que o mercado condominial entende como derrogada, ou seja, que não consta no Código Civil, vale o que está lá na Lei 4591. Aqui eu vou falar um pouco sobre a função do Conselho Fiscal, mas de uma forma bem rápida, e que o síndico não responde aos membros ou grupos de pessoas do condomínio. Mesmo que eles estejam eleitos em assembleia, como os conselhos, que pode existir o Conselho Consultivo, Fiscal, pode existir outros conselhos, depende da assembleia decidir pela eleição deles ou constar da convenção. Aí eu falo da administração não colegiada e que o auxílio que esse conselho presta ao síndico são em relação aos problemas no condomínio. E ele pode optar por utilizar a opinião desse conselho ou não, porque o responsável pela administração é do síndico. Então, não se pode forçar, ou seja, o síndico, dentro de um problema que surge, ele toma uma decisão e o conselho consultivo, se existir, vai cobrar: ah, você não falou nada. Não existe essa obrigação. O síndico é o responsável final pela administração sempre. Então, ele pode ou não consultar, ele pode consultar e não acatar a sugestão do conselho. Isso fica de uma forma bastante livre. E eu coloco, então, que independe, olha, de opiniões, sugestões ou qualquer outra forma de intervenção por parte dos órgãos existentes, órgãos esses, os conselhos. Diante de um conselho, de uma situação singular, se o conselho oferece ajuda ao síndico e ele não se sente confortável com isso e não sabe qual decisão tomar, ele poderá, sempre que necessário, convocar a assembleia para coletar as opiniões, porque a assembleia, aí sim, ele vai ter que respeitar.
diferente dos membros do conselho que não fazem parte da administração. E uma coisa interessante, quando o síndico convoca a assembleia para discutir qualquer assunto, ele está dividindo a responsabilidade com os donos do condomínio, que são os condôminos. E assim, se der errado essa decisão, o que a Assembleia resolver der errado, a responsabilidade fica dividida. Agora, se ele toma a decisão sozinho, aí a responsabilidade é dele. Então, é sempre interessante a Assembleia. Não é difícil, mesmo que as pessoas não participem, elas são obrigadas a acatar. Então, toda decisão que vier da Assembleia, com certeza, é muito melhor. Eu cito também um artigo aqui do Tiago Ora, a fonte está no livro, onde ele fala que o Conselho Consultivo não cabe ao Conselho Consultivo substituir as funções do administrador sem deliberação da Assembleia que tenha sido convocada unicamente para esse fim. Ou seja, se o Conselho Consultivo tiver uma função, terá que ser delegada pela Assembleia. Eles não podem interferir na administração. Agora, por exemplo, a Assembleia pode dizer assim, vai existir uma obra no condomínio e a Assembleia e o Conselho Consultivo é que vai estudar o contrato, vai não sei o quê e vai passar para o síndico, porque a decisão final tem que ser para o síndico. Aí o Conselho Consultivo tem o direito, vamos dizer, perante aquela coletividade, de fazer o que a Assembleia determinou que eles fizessem. E eles passam a ser responsáveis por aquela delegação que a Assembleia deu. E termino aqui esse assunto do Conselho Consultivo, que é importante observar que essa colaboração dos membros do Conselho Consultivo precisa sempre estar visando, em forma de representação, os outros condôminos. Eles não podem tomar, por exemplo, se eles delegarem, se a Assembleia delegar uma decisão para eles, eles não podem tomar essa decisão visando os aspectos pessoais. Sei lá, eu gosto disso, então eu quero isso. Não, tem que visar os condôminos, sempre, de forma bastante democrática. A discussão não pode ser pessoal, tem que ser pensando sempre na coletividade. No condomínio, a gente sempre pensa na coletividade. Então, é isso para esse vídeo. E no próximo, eu devo falar sobre a parte que eu trago do Conselho Fiscal. Tchau, gente, e até lá.